forma muito simplista, muito rápida. Se você quer entender mais, você tem que ler a obra dele, você tem que entrar no instituto para você fazer a formação teórica e psicanálise. Você tem que lembrar que a psicanálise ela funciona pelo tripé, pela formação teórica, onde você vai aprender a teoria, a técnica do Freud, dos contemporâneos do Freud, os casos clínicos que você vai atender, que chama-se pacientes pilotos, a sua análise, porque não dá para ser um psicanalista com as demandas suas, senão você vai fazer muita contra-transferência. Contra-transferência é quando você coloca no outro os desejos que são seu. Então, a gente, para análise funcionar, você tem que fazer transferência. O analisando, ele tem que colocar em você as questões dele, ele tem que resistir, e daí ele vai fazendo aliança terapêutica e assim vai acontecer a resolução das questões dele. Mas quando você, terapeuta, você, psicanalista, coloca no seu paciente as questões, a análise não acontece. Então, transferência e contra-transferência é essa questão. Conta a transferência de você para o paciente, transferência do paciente para você que faz a análise acontecer. E essa transferência ela tem dois tipos, a transferência positiva e a transferência negativa. A transferência, transfer positivo, a análise vai acontecer e vai ser uma beleza para o paciente. O transfer negativo vai acontecer alguma coisa no paciente que ele não vai ter mais desejo de fazer a análise com você, não vai formar aliança terapêutica, ele vai ficar muito na resistência. E quando acontece muita resistência, a análise não acontece. E nesse caso do Hans, houve a transferência positiva, a resolução aconteceu através de correspondência, e a gente diz que esse foi o primeiro caso que Freud atendeu uma criança. E o Freud sempre perguntava a ele, Freud, você nunca atende criança? Ele falou, eu só atendo criança. Os adultos são crianças. Mas esse caso, efetivamente, do Hans, ele atendeu uma criança, estado criança mesmo. E eu creio que é exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Em 1909, ele estudou sobre o caso Hans, onde ele teve sucesso com a questão da análise dele, e o Hans se libertou da fobia, porque o Freud fez o pai entender que o Hans estava transferindo para ele pai, o medo dessa resolução da questão do mito do complexo de Édipo. E o complexo de Édipo, ele é resolvido quando a criança introjeta o superego. O superego é o princípio de moral, é daquela teoria do Freud da estrutura topográfica. Ele introjeta o princípio de moral e esse princípio da função paterna que é colocado. O superego é muito colocado pelo superego dos pais, principalmente da função paterna. O superego da criança não é o superego do pai e da mãe, mas não é os limites que estão dentro do pai e da mãe, mas o superego do pai e da mãe. Então a criança tem um superego analogicamente o superego dos pais, e ele acontece com a resolução do complexo de Édipo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que hoje, de uma forma bem didática, bem rápida e bem simplista, vocês tenham entendido o caso Hans. Eu gosto muito dos comentários quando vocês falam que vocês têm se apaixonado pela psicanálise, porque eu consigo fazer vocês entenderem essa questão da teoria do Freud de uma forma fácil. Mas o Freud é fácil de ler, à medida que eu tenho certeza que agora, se eu for lá e ler esse caso Hans, você vai entender com mais propriedade. Experimenta fazer isso, você é estudante de psicologia, se você é psicanalista, eu acho que você vai entender muito mais. Leia o caso Hans, está no livro 10 da obra do Freud. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, beijo no coração e tchau, tchau.